Glória a Deus. Juízes capítulo 3. São essas as nações que o Senhor deixou ficar para, por meio delas, pôr Israel à prova. Isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Os que ficaram foram 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram para, por meio deles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por meio de Moisés. Assim, os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Azerá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador que os libertou, Otiniel, filho de Quenaz, que era irmão de Caleb, mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra. O Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, o rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Quenaz, morreu. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou com os filhos de Amon e os amalequitas, derrotou Israel, e eles se apoderaram da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gerá, benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo de Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de quase meio metro, cingiu debaixo da sua roupa, do lado direito. Então ele levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas, e Eglon era um homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eude saiu com os carregadores do tributo. Ele, porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta para o Senhor, ó rei. O rei disse: cale-se. Então todos os que estavam com o rei saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, e onde ele estava sentado, Eude disse: tenho uma palavra de Deus para o Senhor. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e o cravou na barriga do rei, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não tirou o punhal da barriga, a gordura se fechou sobre ele. Eude saiu por uma portinhola, passou a antessala, depois de fechar e trancar as portas atrás de si, e quando ele tinha saído, vieram os servos do rei, viram que as portas da sala de verão estavam trancadas e disseram: sem dúvida ele está fazendo as necessidades na sala de verão. Esperaram até cansar, e como o rei não abria a porta da sala, pegaram a chave e abriram. E eis que o seu senhor estava morto, caído no chão. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim,
E os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: sigam-me, porque o Senhor entregou nas mãos de vocês os seus inimigos, os moabitas. Eles chegaram, seguiram Eude e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, mataram uns 10.000 homens moabitas, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim, naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente se surpreende com alguns tipos de guerra, algumas cenas tão violentas, e quem não tem uma visão maior, mais ampla da Bíblia, pode até ficar muito confuso e até desanimado de ler alguns trechos. E Juízes capítulo 3, na verdade, todo o livro de Juízes vai nos mostrar algumas guerras assim, alguns tipos de conflitos com muita violência. E é bom lembrar sempre que Deus, ele sempre foi contra matar, contra a guerra. Deus, ele ensina o homem a se relacionar uns com os outros com amor, com respeito, e Jesus deixou muito claro isso. O Novo Testamento deixa isso de maneira bem evidente. O que ocorre é que no Antigo Testamento, para ocupar a terra, havia a guerra como uma cultura local. Então aqueles povos ali ao redor de Israel eram povos guerreiros. Israel era um povo que cuidava de rebanhos. Deus precisou treiná-los em guerra para eles poderem se estabelecer no território, se proteger, conquistar a terra que Deus deu a eles e guardar essa terra. Ou seja, o plano de Deus nunca foi que Israel fosse conquistando e tomando a terra de outras pessoas e ampliando como um império que quisesse colonizar todas as terras. E é muito importante a gente parar para avaliar as guerras do Antigo Testamento, entendendo que todas elas servem de paralelo para a guerra espiritual. Então toda a guerra física, que foram reais no Antigo Testamento, elas nos ensinam muito sobre guerra espiritual. A Bíblia fala que Deus, um dos nomes de Deus, ele é o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque ele está no controle de todas as coisas, todo o poder, toda a soberania é do Senhor. E infelizmente o pecado leva o homem à ambição, a ambição leva o homem à violência, e as guerras são fruto tudo deste pecado que está no coração do homem. E não é propósito de Deus que nós venhamos a guerrear uns com os outros, mas nesta realidade de Juízes, era uma forma de Deus ensinar Israel e estabelecer Israel. O que a gente percebe aqui no capítulo 3? Logo no capítulo 3 nós temos o nome aí dos 3 primeiros juízes de Israel. Quem eram os juízes? Primeiro, eles eram líderes militares, que Deus levantou para liderar a nação de Israel neste combate. Deus levanta líderes, pessoas que vão à frente e nos ensinam e conduz o povo de Deus para os seus propósitos. Segundo, os juízes, eles eram respostas às orações de Israel. Israel clamava, cercado pelos inimigos, invasores, violentos, ameaçadores. Israel clamava ao Senhor quando se via oprimido pelo inimigo, e Deus levantava esses juízes para dar vitória, para libertar Israel, para proteger Israel. Também percebemos que os juízes, eles eram capacitados pelo Espírito Santo. Então não eram homens que por si mesmos tinham capacidade. Deus, ele vai sempre glorificar o nome dele, nos mostrando que ele é que nos capacita a qualquer nível de vitória. Deus, ele usa a nossa capacidade natural, porque ele também nos deu, ele usa profissionais para nos ajudar em determinada área, mas nós precisamos lembrar que é a graça de Deus, é o Espírito de Deus, é a unção de Deus, e isso deveria nos aproximar mais do Senhor. E o capítulo 3 nos ensina sobre guerra.
É interessante que Deus diz aqui que Ele queria ensinar essa nova geração a guerrear, porque a antiga geração de Josué, a geração de Josué foi treinada no deserto e foi a geração que guerreou e conquistou. Irmãos, Deus nos treina no deserto para a gente conquistar a herança que Ele tem para nós. Guerreiros são forjados no deserto, onde eles buscam o Senhor, ouvem o Senhor e crescem no meio das batalhas. E aqui no capítulo 3 é muito claro quando o Senhor diz no versículo 2, Ele fez isso para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Deus quer nos ensinar a guerra espiritual. Deus quer nos ensinar. Talvez você não esteja familiarizado com essa linguagem, mas eu quero deixar muito claro, e nós temos esse discernimento, cremos nisso e procuramos conhecer mais sobre isso desde o início da nossa caminhada com o Senhor. A guerra espiritual é uma guerra real. E não há como você orar para fugir dela. Deus quer te capacitar a enfrentar e vencê-la. Deus quer te revestir de toda a armadura espiritual, quer nos ensinar o bom combate da fé, Ele quer nos ensinar os verdadeiros inimigos, e Ele quer nos ensinar a provisão que há nele, para que a gente fique de pé. O Senhor não te coloca na guerra para te destruir. O Senhor não te coloca na linha de frente como Davi fez para que você morra. O Senhor, Ele te capacita, te fortalece, e Ele usa as guerras para que você o conheça ainda mais, para que você o adore ainda mais, para que você seja instrumento dEle, para que vidas sejam libertas, para que pessoas aprendam também a guerrear. Irmãos, você foi chamado para guerrear as guerras do Senhor. Não há no exército do Senhor pessoas que fiquem fora do nível de guerra. O Senhor Jesus nos ensinou isso. O Senhor Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A nossa vida é centralizada no Pai, na adoração, mas Ele nos ensinou a orar: não me deixes cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Na oração que Jesus nos ensina, Ele já mostra que há níveis de tentação, que há males deste mundo que nós precisamos clamar ao Senhor e vencer e enfrentar. E aqui os juízes então eram provisões de Deus, resposta a orações para guerrear. E é certo que cada um deles tinha características diferentes, lutaram contra inimigos diferentes. A terra de Canaã, ela era ali cercada de inimigos específicos. Irmãos, a terra que nós estamos, o mundo que nós habitamos, nós temos inimigos espirituais, invisíveis, que lutam contra nós, que querem nos levar para lugares de trevas, que querem nos aproximar de ambientes de apostasia, de apatia, do pecado. E sobretudo, perceba que a guerra espiritual, ela se vence na presença de Deus. Não é apenas uma estratégia, uma palavra que você aprende a falar, um tipo de oração que você decora, mas é um relacionamento com Deus. Porque perceba que os inimigos cresciam quando Israel desobedecia. O pecado é que dá lugar ao diabo, é o pecado que faz com que o inimigo tenha jurisdição, ação, influência sobre a nossa vida. Por isso, quando Deus nos ensina a guerrear espiritualmente, o que Ele nos ensina é a viver na presença dEle, a se revestir dEle, a não deixar que nada do inimigo esteja sobre nós. E é isso que a gente percebe logo no começo, no capítulo 3 de Juízes, a partir do versículo 5, diz que os filhos de Israel, que estavam ali com os cananeus, eles tomaram as filhas deles por mulheres, deram seus filhos, e também deram as suas filhas para que se misturassem, tivessem aliança com aqueles povos que adoravam a outros deuses. A Bíblia diz que só há um Deus. Então, quando alguém faz qualquer outro Deus, que não seja o único Deus, qualquer outro tipo de adoração a imagem, a pessoas, a desejos e paixões, vai atrair a presença de demônios. A Bíblia diz isso. Por trás dos ídolos estão os demônios. E por eles se envolverem emocionalmente, sexualmente, se envolverem em aliança com os povos que adoravam a outros deuses, eles foram oprimidos pelo inimigo. Versículo 7, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus. Irmãos, nós pecamos porque nos esquecemos do Senhor, nos esquecemos da palavra de Deus,
não nos atentamos para a voz de Deus. Pecado é desobedecer a palavra de Deus, a vontade de Deus. E tantos que acham que eles são mais espertos do que Deus, eles dizem: eu vou pecar e nada vai acontecer. Eles estão atraindo para si a opressão do inimigo. Agora, Deus é misericordioso, e o versículo 9 diz que os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou um libertador, que foi Otiniel, que no capítulo anterior nós já vimos, no capítulo 1, já fala sobre ele, esse sobrinho de Caleb. Havia uma herança aí de guerra, imagina, ele conhecia as histórias do seu tio, que batalhava e que tinha força de Deus, graça de Deus, perseverança de Deus. Caleb, que foi junto com Josué, os dois únicos que falaram: nós vamos vencer a guerra. E aqui está um sobrinho que aprendeu com o legado do seu tio. Nós temos que aprender com pessoas que estão vencendo guerras espirituais, para que a gente vença as nossas guerras. Aprenda com guerras do passado espirituais, que homens e mulheres de Deus têm vencido, mas você vai ter o seu nível de guerra, para você vencer, para você conquistar a herança que o Senhor tem para você, para afastar essa influência maligna que tenta nos subjugar. E nós vemos aqui Otiniel, então é resposta de Deus. Depois Deus levanta Eude, uma pessoa que Deus levantou para dar vitória contra aí o rei dos Moabitas, e ele tem uma estratégia terrível aí de guerra, né? Ele vai até a casa deste rei, ele entra num lugar secreto ali e mata e foge e traz uma grande vitória para o povo de Israel naquele momento. É bom lembrar que isso foi naquele tempo, e que realmente o mandamento do Senhor hoje para nós é muito claro. Quando nós percebemos inimigos humanos, pessoas que se levantam contra nós, nós devemos orar por elas, abençoá-las, e jamais tentar algum tipo de violência, seja ela física, seja ela verbal. O Senhor nos chamou para liberar a palavra do reino de Deus, e o reino de Deus é a libertação através do amor. Mas no contexto de Juízes 3, Deus permitiu que assim Israel tivesse mais uma vitória. Porém, você percebe no versículo de número 30, naquele dia Moabe foi subjugado por Israel, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Depois veio outro juiz chamado Sangar, que também trouxe vitória e libertou o povo de Israel. Que Deus possa te capacitar, me capacitar a discernirmos e vencermos as guerras espirituais. É o apóstolo Paulo em Efésios 6 que ele diz bem claro: a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas, mas contra os principados e potestades e os dominadores deste mundo tenebroso, esses espíritos malignos que Satanás coordena para lutar contra as pessoas, para afastar as pessoas da vontade de Deus, para cegar espiritualmente as pessoas. Nós temos uma luta constante contra os níveis de ações do inimigo, e a boa notícia é que o Senhor Jesus é o nosso general, Ele é o nosso libertador, Ele vai à frente das nossas guerras. Mas o mandamento bíblico é: se revista de toda a armadura de Deus, para você ficar firme contra as ciladas do maligno. É se revestir, é se vestir então constantemente de toda a armadura espiritual, que é uma vida de obediência à palavra de Deus, uma vida de oração. A oração e a palavra, não a palavra apenas lida, mas praticada, é o que nos reveste, nos protege, nos cobre do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a nossa armadura espiritual, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa salvação, Ele é a razão da nossa fé. Então o escudo da fé é crer em Jesus e se relacionar com Ele. Se revestindo de Jesus e vivendo em obediência à palavra, o Senhor vai à frente e Ele derruba e Ele expulsa os nossos inimigos. Mas nós precisamos resistir, para que depois de vencer tudo, permaneçamos inabaláveis. Vamos falar sobre isso enquanto meditamos em Juízes, sobre vencer as batalhas espirituais, conquistar a herança e permanecer no Senhor todos os dias. Pai, obrigado pela Tua palavra,
Nós oramos para que o Senhor nos ensine, Jesus, a permanecer em Ti todos os dias, em vida de adoração, de obediência, de relacionamento, de amor por Ti, Jesus, porque o Senhor é o nosso general, o Senhor vai à frente, nós somos soldados de Cristo, e que nós, como soldados de Cristo, não venhamos a nos envolver com as coisas dessa terra, a nos enredar com coisas que o Senhor não nos chamou para fazer, lutar, ocupar, mas que nós possamos estar buscando o Senhor, ouvindo a Tua voz e resistindo a toda cilada e investida do inimigo, e não permitindo também, ó Deus, que o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos se envolvam em aliança com as coisas do inimigo, com as coisas deste mundo, para que nós possamos, Deus, realmente vencer as batalhas espirituais e conquistar a herança que o Senhor tem para nós. Oramos para que o Senhor nos ensine, em nome de Jesus. Amém, Senhor.